Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho do que você tem feito com o seu tempo na sua vida, com tudo aquilo que Deus já te deu, já te entregou. Se você tem tido oportunidade de valorizar, ou se você tem chorado aí as pitangas pelos cantos, reclamando mais do que admirando, mais do que usando os recursos que já estão na sua mão para avançar na sua vida. É uma palavra um pouco difícil, dura de ouvir, eu sei. Antes da gente continuar, eu quero fazer um pedido. Nós estamos rumo aos 100 inscritos nesse canal e a sua participação é muito importante. Tanto incentivando pessoas, né, colocando mensagem nos comentários para saber se esse é o caminho, que você possa compartilhar isso com mais pessoas, curtir esse vídeo e também se inscrever aqui no canal. Eu vou te ficar assim, muito grata, porque é um trabalho que a gente faz para que a gente possa alcançar mais pessoas cada vez mais. E cada vez mais que você curte também conteúdos como o meu, o YouTube vai entregar para você ali o algoritmo mais conteúdos assim. Então, se você gostou desse conteúdo, por favor, colabore, faça parte desse movimento. E continuando essa palavra que eu disse que não é uma palavra muito leve, é uma palavra um pouco dura, mas a gente também acrescenta muita coisa na nossa vida em mensagens que trazem reflexão. E hoje a reflexão é total, que é se você tem, eu e você, olhado para tudo que nós já temos na nossa vida. Porque às vezes a gente acha que a gente tá vivendo sempre num momento de dificuldades. E aí, se você for olhar os últimos 10 anos da sua vida, 5 anos, será que em todos os momentos você viveu dificuldade? Ou será que você estava focando na dificuldade durante todos esses anos? Porque nós vamos ter altos e baixos na nossa vida, nós vamos ter situações e desafios, né? A vida é assim. E se a gente não entender que talvez durante os desafios a gente tenha tido recursos para vencer esses desafios, Deus tem nos dado livramento para sair das situações. Nós temos sido abençoados por pessoas que estão nos ajudando. Nós temos sido abençoados por situações que eram para ser assim, sem fim, sem resultado, e de repente as coisas mudam, né? O decreto muda. E a Bíblia fala muito disso, que quando nós oramos, nós clamamos, e como Daniel fez, ele começou a orar, e quando ele começou a orar, lá do céu já foi liberado o decreto sobre aquilo que ele estava orando. Será que nós temos buscado as armas que Deus tem nos dado na nossa mão para lutar as guerras que a gente tem? Ou a gente tem só murmurado, reclamado e se afligido? Eu vejo muitas pessoas descrentes do poder que Deus tem para mudar a situação da vida delas. E aí elas creem em Deus, acreditam em todas as coisas, né? Que Deus pode salvar o casamento, que Deus pode dar saúde, que Deus pode livrar o filho de uma doença. Mas na hora onde o problema é aquela dor maior que elas têm, por exemplo, uma questão financeira ou profissional, aí elas não conseguem crer no poder de Deus, porque elas não conseguem entregar para Deus a situação e acreditar de verdade, com toda a confiança do mundo, de que não é o braço delas que vai trazer a mudança daquela situação, não é o conhecimento, não é o quanto elas podem, né, com o conhecimento que elas têm, com o entendimento, com os estudos, resolver aquilo. Aí é realmente Deus que vai entrar em ação e realizar um verdadeiro milagre. E se não for um milagre, gente, uma revolução. Porque é isso que Deus faz quando Ele entra na nossa vida em alguma área. Mas é necessário dar legalidade para que Ele age nessa área da sua vida que está te causando desespero. E eu falei da financeira, mas tem pessoas que estão desesperadas na educação dos filhos. Tem pessoas que estão desesperadas para conseguir um companheiro. Tem pessoas que estão desesperadas para ter uma boa relação com o ex-marido, com a ex-mulher. Tem pessoas que estão com diferentes níveis de ansiedade, diferentes problemas que estão gerando um distanciamento de Deus. E a sensação de que sozinhas elas vão resolver. E elas começam a ser bloqueadas, porque Deus começa a fechar algumas portas e as coisas não se resolvem, e elas começam a ficar mais desesperadas ainda, porque elas falam, meu Deus, eu não tô conseguindo uma saída, uma solução. Mas nosso Deus é o Deus do impossível. Ele realmente pega situações que não tem saída para poder agir sobre elas. E aí a gente aprende a se relacionar com Ele. Mas que a gente não precise viver sempre situações difíceis para buscar essa ajuda de Deus. É sobre isso esse vídeo. Isso veio muito forte para mim. Eu li uma passagem aqui, eu não vou compartilhar com vocês, é uma passagem bem forte no livro de Isaías, quem quiser depois ler o capítulo 24, que é sobre a devastação de Deus na terra, né? O profeta Isaías, ele teve que levar uma mensagem dura para o povo, de que tudo seria exterminado, de que tudo vai acabar. E Deus, Ele tem esse poder de acabar com tudo na nossa vida, se Ele precisa dar uma lição para nós. Se nós nos distanciamos da vontade dele, se nós... Nossa, mas ele é um Deus que briga? Não, ele é um Deus de amor. E muitas vezes, por nos amar, ele sabe que lá na frente, esse estilo de vida que nós estamos levando vai nos levar para um vazio, para uma depressão. Gente, quantas pessoas têm buscado até mesmo a morte
né? Não é algo tão difícil, não é algo tão impossível hoje nos dias de hoje. Em muitas reuniões que eu tenho participado, existem pessoas que trazem depoimentos de que tentaram suicídio. Eu sei que você pode fechar o olho para isso e achar que a vida é uma maravilha. E que se você tá conseguindo levar tudo bem, tem pessoas que também estão conseguindo. Mas essa não é uma verdade. A vida tem sido tão bombardeada com tantas coisas que a nossa mente, nosso coração, a nossa alma tem se entristecido. E aí o que fortalece a gente em tempos assim? O nosso espírito estar forte, alimentado. Quando a gente tá com o espírito alimentado, porque o nosso corpo, né, nossa vida, né, nós somos uma tríade. Corpo, alma e espírito. Se nosso espírito tá forte, a nossa alma tá com dificuldade, a gente ainda consegue ter soluções para as coisas na nossa vida. E aí a gente tenta não desfalecer o corpo também, mantendo ele saudável, mantendo ele em movimento, enfim, cuidando dele. Mas se o nosso espírito tá fraco, a nossa relação com Deus, a leitura da palavra, se você não tem jejuado, não tem orado, enfim, você tem vivido uma vida só na carne, só dos prazeres do mundo, a tua alma vai sofrer, você não vai ter onde buscar descanso, porque a sua alma é onde moram as emoções, e as emoções nos dias de hoje, gente, por mais que assim, qualquer pessoa tente falar, a gente sabe que os números mostram. Hoje o uso do ChatGPT no mundo, o maior uso, número 1, é como terapeuta. São pessoas que estão buscando ajuda, apoio emocional, porque não estão buscando médico. Então eles estão no nível ainda emocional, buscando orientação. E que bom que existe essa ferramenta para aqueles que não têm acesso, às vezes, a pagar uma consulta, uma terapia. A questão aqui não é sobre isso, se isso é certo ou errado, tá? Mas é que isso demonstra que nós estamos sofrendo, nossa geração, com as doenças emocionais. Quantas pessoas você conhece à sua volta que já tiveram síndrome do pânico, depressão, doenças físicas causadas por emoção, sabe? Manchas no corpo, coceira. Eu já conheço muitas. Os nomes das doenças estão ficando cada vez mais comuns, porque cada vez a gente ouve uma pessoa falar e dela a gente ouve mais pessoas. Eu já tive síndrome do pânico, não fui diagnosticada, né, com síndrome do pânico, mas no período que eu vivi em São Paulo, teve um período muito difícil no corporativo, onde eu trabalhava numa empresa e tive várias, assim, situações injustas que aconteceram comigo. Eu guardei aquilo pra mim, aquela emoção ruim, e aquilo me fez, assim, ficar numa situação onde eu não queria mais estar trabalhando ali, não queria mais fazer, mas eu precisava, né? Todos nós temos contas pra pagar, todos nós somos adultos, como eu sempre falo, temos nossas obrigações. E independente da nossa fé, existem coisas que a gente precisa fazer. Somos corpo, alma e espírito, ok? Não somos só espírito, nós somos nosso corpo, a gente precisa comer, nós temos que nos abrigar. Mas a minha alma estava sofrendo. Então eu sei que isso é muito comum. Principalmente porque quando eu recebi, né, não diagnóstico, mas quando eu senti no meu corpo a força desse mal-estar, dessa síndrome do pânico, de não querer ir pra rua, de não querer ir pro trabalho, de ficar chorando, eu comecei a chorar no trabalho. Comecei a chorar do nada, eu não conseguia parar. Assim, qual motivo? Não tem. É tudo, como se tudo fosse um motivo. E aí, quando eu fui mais a fundo, né, uma pessoa que trabalhava no RH na época, minha amiga, ela falou assim: isso acontece, toma remédio. E ela era do RH, e ela falou: você não tem noção do número de pessoas aqui na nossa empresa que estão tomando remédio tarja preta por conta disso. E eu fiquei assustada. E eu lembro que naquele dia eu levantei uma decisão na minha vida. O remédio, ele é muito bom. Eu sou muito adepta a remédio, tá, gente? Com os meus filhos, comigo, né? Eu tive uma criação muito zen, muito natural da minha mãe, da minha avó, que eram só remédios naturais, então, que às vezes demoravam pra fazer efeito. Então, com os meus filhos eu fui ao contrário, que eu falei, meu Deus, uma dor de cabeça ficar 2 dias pra curar por conta do remédio ser natural, não dá. É muito ruim. E aí eu sou adepta, assim, a remédio. Porém, a minha reflexão foi, se essas pessoas estão tomando remédio, mas estão com diagnóstico de depressão, de síndrome do pânico, algo está errado na vida delas. E elas não estão lutando para combater o que está errado. Elas estão tomando um remédio que vai amenizar a situação. E eu falei, eu quero expor isso para fora. Se meu corpo tá pedindo ajuda, é porque algo tá errado e eu preciso sair dessa situação. Eu não posso tomar remédio e ser paliativo. O que tá me fazendo tão mal? Por que eu tô tão triste? E aí eu comecei uma verdadeira investigação interna. Eu falei, será que é São Paulo que eu tenho que morar? Será que essa vida de empresa, será que isso me satisfaz ainda? Era muito bom por um tempo, mas será que hoje ainda me faz feliz? E aí eu comecei essa investigação interna. E aí eu coloquei na minha cabeça, a partir dessa situação, talvez muitas pessoas nem saibam, né? Foi esse caso que me aconteceu, que me fez começar a pensar em não morar mais em São Paulo, em largar minha carreira, né, de relações públicas em grandes empresas lá em São Paulo,
para viver na praia. Não, gente, que a situação de mudar de cidade fosse mudar alguma coisa, tá? Mas é que eu quis mudar de vida, tanto que eu vim pra praia, não pra trabalhar também com o que eu trabalhava, né? Com comunicação, poderia ter buscado trabalho em agência, na prefeitura, em órgãos aqui na região, não tem muitos, mas existem áreas de comunicação trabalhando de marketing. Mas eu falei, não, eu quero uma vida nova, eu quero entender por que fiquei tão mal. Então eu quero me livrar daquela vida pra poder descobrir o que me dá prazer, o que me dá alegria pra me distanciar desse cenário tão ruim que me fez tão mal. Se você tá prestes a entrar numa depressão, num burnout, ou se você já está num quadro dessa sensação, saiba que eu apoio você buscar remédio, mas eu gostaria muito de te sugerir a fazer essa investigação interna, porque só você pode descobrir o que você tem. Ninguém vai conseguir te falar. Mas você, se você parar e pensar e falar, você vai descobrir a raiz do problema. Eu e o Marcelo, a gente gosta muito da raiz. A gente vai voltando atrás na nossa vida para descobrir a raiz do que nos deixou triste, a raiz do que nos chateou. E a gente sempre acha, se você tiver um tempo para fazer isso, você sempre vai encontrar, vai falar, nossa, foi o comentário de fulano pra mim. Foi a falta de uma promoção que eu pensei que ia ter e não tive. Foi um rapaz que me abandonou e que eu gostava muito. Ou foi um familiar que falou palavras duras, dali em diante eu não consegui mais superar. Algo aconteceu na sua vida que te levou nesse ambiente e aí você fica paralisado. E o que acontece? A paralisação vai trazendo mais tristeza, mais depressão. E hoje esse vídeo não é para que a gente levante de que todos vamos viver isso. Não, mas essa é uma realidade do mundo que a gente precisa entender. Esse vídeo, na verdade, é pelo contrário. Se você não está passando por nada disso que eu falei, eu quero te convidar a dar glórias a Deus. Eu quero te convidar a fazer da sua vida literalmente um altar para Deus de que assim, gente, eu sou feliz, eu sou feliz. Eu sou feliz com o que eu tenho. Eu sou feliz com a casa que eu moro. Eu sou feliz com o carro que eu tenho, ou com o carro que talvez eu vá ter, porque nem carro eu tenho hoje, mas eu tenho uma bicicleta e ela me ajuda. Eu tenho um trabalho, eu tenho pessoas que confiam em mim, eu tenho pessoas que me amam. Eu amo algumas pessoas. Eu tenho esse amor. Eu tenho o amor de fazer o bem ao próximo. Às vezes eu ajudo na minha igreja, às vezes eu ajudo, faço um trabalho social. Eu ajudo pessoas. Você entende que podem existir na sua vida hoje milhares e milhares de motivos para você se alegrar e talvez você não estava conseguindo ver, você estava só olhando o vazio, o que estava faltando. E aí eu vou te perguntar assim, você acha que isso é normal? Não é tão normal, tá, gente? Hoje eu sei que a gente acha que é normal esse sentimento de achar que tá sempre faltando algo. Mas isso tem aumentado nos últimos anos com a questão do acesso à internet, às redes sociais e o celular. Antes eu não conseguia ver a vida de ninguém, nem de um artista famoso, nem da minha vizinha, nem de uma amiga, nem de um colega de trabalho. Hoje você tem acesso à vida de todas as pessoas através das redes sociais. E eu não sou daquelas pessoas que acham que é errado as pessoas postarem momentos felizes, tá? Não acho. Eu acho que é como na vida real. Às vezes você vai num encontro, num churrasco, e ninguém fica falando só tristeza. As pessoas ficam falando das coisas boas. E às vezes você não sabe que ela tá passando por uma mega de uma batalha. Então ali, as redes sociais é um reflexo da vida em sociedade, né? Da comunhão em sociedade, dessa vida social. Pra mim, eu não vejo nenhuma diferença das redes sociais de um café, de um almoço que você vai, onde todo mundo normalmente fala, o que é bom. Ninguém fala aí de um problema que tá passando, que na noite passada chorou, que tá sentindo um vazio. É muito raro, só em ambientes onde realmente a gente pode falar de Deus também. E aí a gente fala de Deus e acaba... nosso coração fica quebrantado para falar de algumas coisas. Eu tenho participado de ambientes e de mesas assim, e eu acho maravilhoso. Eu te aconselho a buscar ambientes assim, onde você pode ser você mesma, com as suas coisas boas, com as suas qualidades, também com os seus defeitos e com as dificuldades que você está enfrentando. Você poder ser você real, né? Mulheres que te apoiem. E se você tiver mesas assim para estar, mesas onde você pode falar de Deus, busque estar nesses ambientes porque vale a pena. E o que eu quero falar é, olhe pra sua vida se não há motivos hoje pra você se alegrar. Olhe pra sua vida se não há na sua vida hoje situações, recursos, pessoas, sentimentos já suficientes pra você ser muito feliz. E parar de olhar pro que tá faltando no mundo e na sua vida. E passar a olhar, poxa, a roupa linda que você tem, o colar maravilhoso que você pôde comprar, indo pra linha não natural e material, a saúde que você tem, a disposição que você tem. Se seus pais são vivos, mais um motivo para se alegrar. Se você tem filhos com saúde, mais um motivo para se alegrar. Se você tem filhos que te amam, mais um motivo para se alegrar. Há muita coisa na sua vida hoje pelo qual você deveria ser grata. Há muita coisa na minha vida hoje pela qual eu devo ser grata. E o que nós estamos fazendo? Tendo gratidão?
expondo essa gratidão ou guardando para nós? Porque ter gratidão pelas pequenas coisas é uma dádiva de Deus e nos ajuda também a impulsionar outras pessoas. Quando eu falo que eu sou grata por um chá, e eu sou, tá, gente? Até porque em períodos de jejum, o chá é uma grande alegria em meio a poucos sabores, a poucos prazeres, né? Porque pra quem toma café com frequência como eu, você deve saber, o café faz muita falta na rotina. E em alguns jejuns eu corto o café, mas eu mantenho o chá e a água. Então o chá se tornou, assim, muito especial. Você entende? Mas a gente não precisa esperar entrar em jejum para valorizar um chá. Você não precisa entrar em jejum de doce para depois desse período valorizar um só doce, não querer comer todo dia. Você entende que a gente não precisa perder para valorizar, para ganhar em nós esse sentimento de gratidão, de completude. Deus nos deu uma vida maravilhosa pela frente para nós vivermos, mas para nós vivermos essa vida maravilhosa, esse presente que já está à nossa espera, já foi liberado no céu, eu tenho certeza, você também tem que ter essa certeza. O que nós estamos fazendo com o nosso presente? Eu ouvia de um milionário, eu sempre acreditei nisso porque eu vivenciei isso na minha família, tá? Então eu vou contar uma história verídica. Mas existe um milionário do digital que ele fala: eu cuidava do meu carro, hoje ele tem uma Ferrari, ele tem uma Lamborghini, na verdade. E ele fala assim: eu cuidava do meu Gol com o mesmo carinho que eu cuido da minha Lamborghini. E eu entendi que eu tinha que valorizar ter um carro. Porque ele era um carro. Ele me levava para onde eu queria e ele não tinha nem o básico, assim, que hoje eu valorizaria: ar-condicionado, banco de couro. Será que você está valorizando seu carro com banco de couro e ar-condicionado, ou você está esperando ter uma Porsche para agradecer a Deus? É bem dura essa palavra, mas será que a gente está agradecendo a bicicleta que nos leva quando tem pessoas que às vezes não têm? Será que a gente está agradecendo pelo um celular que permite que a gente tenha contato com as pessoas, gravar um vídeo, trabalhar? Tem pessoas que não têm. E não é ficar olhando para a tristeza dos outros para valorizar a sua vida. É porque a gente tem que fazer esse exercício diariamente. Será que existem coisas na sua vida hoje que, poxa, quantas pessoas dariam o mundo para ter? Seja um casamento onde existe amor, respeito. Sei que parece óbvio, um relacionamento, Bela, onde existe amor e respeito, coisa mais óbvia. Todo relacionamento tem que ser assim. Mas nem todo relacionamento é. Tem relacionamentos que estão totalmente estragados, destruídos por conta da presença, por exemplo, de pornografia na vida do homem. E às vezes você não tem mais isso no seu casamento, seu marido superou isso e você não tá sendo grata. Ou às vezes ele não superou e você tá virando os olhos pra isso: isso é normal, vou deixar assim. Não! Lute para que a vida que você deseja, de princípios e valores, se estabeleça na sua vida. Se falta alguma coisa na sua vida ainda que tá, né, às suas mãos, poder buscar em oração, ou conversando, ou orientando, faça. Nós vamos ter até o final da nossa vida para melhorar, para evoluir. Não aceite as coisas como elas são, não aceite a sua vida do jeito que ela tá. Se tem oportunidade de melhoria, corra atrás. Bela, eu gosto do meu trabalho, me paga bem, mas não é isso que eu quero para minha vida. Corra atrás de outro, abra novas portas, fale para as pessoas que você tá buscando. A melhor forma de conseguir mudar a situação que você tá é indo buscar um estudo diferente. Vai estudar uma outra área que vai agregar no seu trabalho. Você pode falar para as pessoas que você conhece, para todos os ambientes que você for, que você está buscando trabalho, enquanto você está empregada ainda. E você pode começar a fazer uma segunda renda ainda trabalhando. Eu sempre dou esse conselho. Quer empreender? O maior conselho eu como empreendedora: comece com o que você tem. Bela, mas eu estou trabalhando hoje, trabalha e faz o segundo trabalho. É um período de esforço, mas vai passar. Se for para ser aquilo, você vai entender. O financeiro vai igualar. Poxa, meu trabalho principal hoje tá pagando menos do que esse trabalho de renda extra. Então eu vou mudar. Ótimo. Mas não fique parada. Não fique parado. Essa palavra é um chacoalhão para você valorizar o que você tem, não para você estagnar no que você tem. É muito diferente. Quando você valoriza o que você tem, você também abre os olhos para ver coisas novas, porque você tá satisfeito, e dentro da satisfação a gente consegue pensar em crescer. Quando você tá triste com a sua vida, você consegue pensar em crescimento, gente? Não dá, não flui. É uma vibração que atrai coisa ruim. Mas quando você tá satisfeito e grato, comece a experimentar no seu dia, começar o dia agradecendo. Faça uma lista de 10 coisas que pelas quais você agradece. Eu tenho certeza que o seu dia vai ser diferente, você vai ter ideias novas, você vai pensar em ajudar pessoas, porque, poxa, se minha vida tá boa,
Eu posso gastar um tempo aqui mandando mensagem para as minhas amigas e vendo se elas estão bem também. Você entende que quando você está grato pela sua vida, quando existe ali em você um senso de agradecimento, de felicidade, é mais fácil você buscar ajudar outras pessoas. É mais fácil você olhar em volta também e ver o quanto você é grato, então o quanto você pode compartilhar essa gratidão com outras pessoas. Num dia de gratidão, eu acho muito difícil você não separar uma sacola de roupas e doar. Eu acho muito difícil. No dia que você começa a praticar gratidão, você não olhar coisas na sua casa que você não usa mais, mas que vão ser muito, muito pertinentes para um outro irmão, para alguém que precisa. E você ir lá e fazer uma doação de coração, falar, fulano, pensei em você, você quer isso? Seja usado por Deus. Faça essa oração, peça para ser usado. Eu tenho feito muito essa oração e, meu Deus, como Deus tem me usado. Não porque eu seja especial, gente, é porque Deus só precisa de um coração disponível. Se for eu ou você que fez essa oração naquele dia, Ele vai usar. Ele vai falar, liga para fulano e fala tal coisa. Pega algo da sua casa e leva para doação em tal lugar. É assim que Deus vai conduzindo a nossa vida, através do nosso coração disponível. De Deus me usa como instrumento. Eu tenho feito muito essa oração, gente. Usa não só a mim, a meu esposo, a minha família. Se pessoas olharem para nós e verem como referência de um bom casamento, que elas possam retomar o casamento delas. Verem como referência na questão das crianças, que elas possam tratar melhor os filhos dela com mais carinho, mais amor, com menos agressividade. Nos use. Você pode fazer essa oração também. Deus vai amar saber que existem pessoas que querem ser colocadas na brecha. Pessoas que querem ajudar outras pessoas na vida a vencerem, a crescerem obstáculos. Nada, nada, nada que você queira no seu coração vai ser impedido se você quiser, se você crer com fé. Se você tiver um coração ensinado, um coração quebrantado diante de Deus. Essa mensagem eu acredito que já se cumpriu. Ela é forte, ela é pesada, mas se você tirou algo de aprendizado, coloca nos comentários pra mim, porque eu falei de muitos temas, mas eu queria saber o que Deus tocou, especialmente no seu coração. Para que eu possa também selar isso com uma oração ou com algo que possa fazer com que esse aprendizado ele perpetue no seu coração como uma semente. A semente ela entra na terra, mas depois com cuidado, com meditação, com reflexão, com sol, com água, ela vai gerar frutos. E que eu espero que esse vídeo de hoje gere frutos na sua vida como está gerando na minha já. Essa palavra já falou comigo antes de falar com você. Então que Deus abençoe seu dia, que tenha um dia maravilhoso pela frente e que você possa refletir sobre como isso pode ser aplicado na sua vida, essa palavra de hoje. Tem tantos ensinamentos de Deus para nós. Eu tenho certeza que ela não é para que a gente ache que é uma palavra bonita. Eu não quero que você ache que foi uma palavra inspiradora. Não, uma palavra prática para ser colocada em prática hoje mesmo. Tá certo? É isso aí. Até o próximo vídeo.